Eu quero chamar a nossa primeira palestrante dessa manhã. Eu acredito que você não conheça ela, tá? Mas ela já congrega aqui há bastante tempo. Ela que é mãe de milagre. É. Carinhosamente eu chamo de Tia Adri. Eu quero que você, por favor, receba com bastante palmas a nossa irmã Adriana. Aleluia. Pastor, por favor, ora aqui pela Tia Adriana, por favor. Bom dia, família, paz, amém? Eu fico muito alegre quando ela sobe aqui, vocês gritam? Ah, isso é forte demais, eita glória. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos por essa manhã maravilhosa. E mais uma vez, ó Deus, diante de uma proposta que o Senhor tem derramado para nós, que é a primeira conferência realizada pela Igreja Redenção Cristã, Pai. Ó Deus, o privilégio que o Senhor nos dá de podermos declarar que somos discípulos teus verdadeiramente. Então, Pai, sê com a tua filha. Toma o primeiro lugar, ó Deus, em tudo aquilo que ela for falar, porque eu particularmente vi, ó Deus, a dedicação da Adriana para que esse momento pudesse chegar. Então, usa a Adriana, Senhor, poderosamente nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Eu não vou dar o beijo, não, senão vai ficar envergonhado. É bom. Amém, família? Pode se sentar. Que alegria, que prazer, que honra estar reunida com vocês nessa manhã, para juntos participarmos da primeira conferência da Igreja Evangélica da Redenção Cristã. Você pode dar um glória a Deus? Com um tema tão importante para nós, no ano do discipulado, o tema da nossa primeira conferência é: sou discípulo. E o tema que eu tenho a oportunidade de ministrar nessa manhã é uma pergunta: quem é Jesus? Eu espero, a minha expectativa nessa conferência é que essa conferência inspire você, cada um de vocês, participantes, a abraçar o discipulado cristão. A minha expectativa é que você venha a seguir Jesus, a viver de acordo com os seus ensinamentos, tanto em palavras como em ação. Você pode dizer amém? O meu desejo, a minha expectativa é que a resposta para essa pergunta, quem é Jesus, venha fortalecer a sua fé. E que você possa sair daqui não da mesma maneira que você entrou, mas que você possa sair daqui um verdadeiro, um autêntico discípulo de Jesus. Quem é Jesus? João nos apresenta Jesus assim. Coloque aí para mim, no capítulo 1 do seu evangelho, e nós vamos ler do versículo 1 ao 14. João nos apresenta Jesus assim. Eu vou ler o primeiro, vocês vão ler o segundo. E assim, sucessivamente, até chegarmos ao 14. Combinado? Então vamos lá. E diz assim João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Segundo, ele estava no princípio com Deus. Terceiro, todas as coisas foram feitas por Ele. Aleluia. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Glória a Deus, aleluia. O 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome
Sim, era João. Mas este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aleluia! Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por último, todos juntos. 1, 2, 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória e a do unigênito do Pai, cheio de graça. Você pode aplaudir ao Senhor? Quem é Jesus? É o maior exemplo a seguir. Segundo João declarou, afirmou, Jesus é o próprio Deus. E baseado nessa afirmação, igreja, família, podemos concluir que Jesus está acima de qualquer outro exemplo. Diga comigo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao se fazer carne e habitar entre nós, Jesus se revela o maior exemplo a seguir. Diga! Pois ele demonstrou como ninguém, como viver em amor, em graça e em verdade. Jesus é o nosso modelo. Ele é um modelo perfeito. A vida de Jesus é um modelo para os seus discípulos, que buscam viver de acordo com os seus princípios, mesmo em meio às dificuldades, os desafios da vida. Amém? Irmã Adriana, mas o que significa ser modelo? Fui no dicionário ver. Modelo é algo que serve de padrão a ser imitado. Modelo é algo que serve de padrão para ser copiado, reproduzido. Uma pessoa que merece ser copiada, imitada por suas boas qualidades. É comum, família, vermos pessoas imitando seus ídolos terrenos, não é comum? Na maneira de vestir, no corte de cabelo, na roupa que eles usam e até no comportamento. Porém, lembra de Saulo, que foi transformado em Paulo? Lembram dele? Ele, porém, chama a igreja a responsabilidade de imitar a ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele era um imitador de Jesus. Ele diz assim em 1 Coríntios 11:1: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Efésios 5:1 ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. A vida de Paulo, o testemunho de Paulo, servia para ser imitado por todos. Todos os crentes, todos os cristãos podiam imitar a vida e o testemunho de Paulo. Sabe por quê? Porque ele era um imitador de Jesus. E como Paulo, nessa manhã, você, precisamos ser um imitador de Jesus.
Talvez alguns de vocês não tiveram oportunidade de já ver, ouvir o pastor João pregando aqui do púlpito e dizer assim, ó, esse negócio de que não olha para mim não, que eu sou falho, sou pecador, olha para Jesus, aqui não. Quem já ouviu ele falar assim? Aqui ele fala assim, ó, olha para mim, eu sou falho sim, eu sou pecador, fraco sim, mas procuro viver diariamente seguindo o exemplo de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus não é um modelo apenas para ser apreciado. Jesus é um modelo a ser seguido. Muitas pessoas são encantadas com Jesus, sem segui-lo. Ah, ele é um grande mestre. Jesus é um espírito maravilhoso, iluminado. Jesus é gente boa pra caramba, só fez coisa boa. Tem muita gente que admira a pessoa de Jesus, porém não estão dispostos a seguir os seus ensinamentos. Nós, os discípulos de Jesus, precisamos colocar em prática Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor, para o consumador da fé, Jesus Cristo. É todo dia olhando para Ele, é todo dia sendo como Ele, é todo dia fazendo o que Ele faria. Ei, igreja, lembre-se, palavras convence, mas o exemplo arrasta multidões. Fomos predestinados para sermos conforme Jesus. É, irmã Adriana, fomos predestinados? Sim, o nosso futuro já foi determinado. Agora precisamos tomar posse. Romanos 8:29. Esse eu quero que coloque aqui para todo mundo ler. Fomos predestinados sim a sermos como Jesus. No 3, vamos ler todos juntos, crendo nisso daqui, amém? 1, 2, 3. Pois que de antemão conheceu, aleluia. Olha aqui para mim. Aquele que era unigênito, isto é, único filho, tornou-se primogênito, isto é, o primeiro filho. Para quê, família? Para que eu e você fôssemos adotados como filhos de Deus e imitássemos o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Ninguém se torna um discípulo simplesmente porque se declara um discípulo, mas sim porque se torna um imitador de Jesus. Irmã Adriana, o que é discípulo? Vamos lá. Num sentido amplo, no dicionário, discípulo é igual aluno. Vocês não vão mais esquecer. Discípulo é um aluno, é um aprendiz que recebe instrução de um mestre, de um professor, de um líder. Então, discípulo é igual aluno, ok? Ok? Irmã Adriana, e no contexto bíblico, o que é um discípulo? Refere-se a um seguidor de Jesus, que está aprendendo a viver de acordo com os seus ensinamentos e seguindo o seu exemplo. Isso é o discípulo de Jesus. Gálatas 2:20 diz assim, ó: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, a vida que vivo na carne, vivo-a na fé, Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. 2 Coríntios
5,17 diz assim, ó. Quando alguém está em Cristo, é uma nova pessoa, totalmente diferente por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que surgiu uma nova vida. João 8:31, Jesus disse assim para aqueles judeus que tinham crido nele. E eu vou dizer hoje para vocês o que Jesus disse lá para eles, mas que vale para nós hoje. Se vocês, cada um de vocês, permanecerem firmes na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E no versículo 32 ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 17:17, santifica-se na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia! Glória a Deus. Ser um discípulo de Jesus, família, implica numa transformação interior, que nos leva a um estilo de vida alinhado, totalmente alinhado com a vontade de Deus. Você crê nisso? Toma posse disso? Falei de discípulo, não tem como não falar de discipulado. Discipulado é a ferramenta que vai nos ajudar a nos tornar um discípulo. Porque o discipulado, preste atenção, tem alguém dormindo aí? Não, né? Amém. Então dá glória a Deus aí. Discipulado é o processo de aprendizagem e transformação pelo qual um seguidor de Cristo se compromete a ser moldado à sua imagem, a imagem de Jesus. E o discipulado não tem para onde fugir. Ele envolve um relacionamento com um discipulador, um relacionamento próximo, aonde o discipulador orienta, acompanha e desafia o discípulo na sua caminhada. Discipulado não se trata apenas de aprender sobre Jesus, mas de ser moldado, sabe, diariamente a sua imagem. Jesus é uma forma que você precisamos moldar a nossa vida. Entenderam? A forma, ela molda a massa. Se você botar uma massa de bolo numa forma de coração, você vai ter um bolo redondo, quadrado, oval. Você vai ter um bolo em forma. Jesus é a nossa forma. Jesus é a nossa forma. Precisamos nos amoldar a essa forma, porque o discipulado, ele molda o caráter. O discipulado alicerça a nossa fé. O discipulado nos conduz a uma vida autêntica, verdadeira, comprometida com o Rei e com os seus ensinamentos. Todo mundo aí ligado? 2 Timóteo 2:2. Esse também eu gostaria que colocasse aqui. Eu sei de cor, mas eu quero que vocês falem. É importante falar. A nossa palavra, ela tem poder. Ela tem poder. Vamos lá. Olha o que Paulo diz para Timóteo. 1, 2, 3. E o que de mim? Homens fiéis, homens de confiança, homens idôneos. Sabe o que significa isso? Homens, mulheres, jovens que são capazes de reproduzir na íntegra o que eles estão sendo ensinados. Aqui está a força da igreja. Isso aqui é a força da igreja. Paulo ensina a Timóteo, que ensina a homens fiéis, e homens fiéis ensina a outros. E a pergunta que não quer calar: aonde você se encaixa? Aonde você se coloca? Em Paulo?
Em homens fiéis? Em Timóteo ou em outros? Nosso alvo é fazer discípulo, amém, família? E não simples convertidos. Todos nós precisamos de um pai espiritual. No discipulado, eu me coloco debaixo da autoridade de alguém. E o pai espiritual é aquele que está acima de nós, nos orientando, é para isso, nos conduzindo, nos inspirando, nos ensinando a crescer. Pai espiritual é aquele a quem nós submetemos a nossa vida. Prestamos conta da nossa vida, sim. Ele fala, eu ouço. Ele exorta, eu me corrijo. Pai espiritual, todos nós primeiramente temos que ter um para nos espelharmos, para imitarmos. Depois precisamos ter um irmão para caminhar conosco. E o crescimento só será completo quando eu tiver um filho espiritual. Ou seja, quando eu estiver cuidando de alguém. Essa é a força da igreja. Ter irmãos, família, ter um discípulo é uma condição vital para o nosso crescimento e, consequentemente, para o fortalecimento da igreja. O nosso grande desafio não é a salvação de almas, mas sim fazer discípulos de Jesus. Jesus estabeleceu o seguinte padrão para o discipulado. Se você nunca ouviu essa, guarda essa. Lucas 9, 23. Que Jesus ia dizendo assim, para todo mundo. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Toma a sua cruz cada dia e siga-me. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz é um convite. É um convite a seguir Jesus, sabe como, Diácono Carlos? Sabe como? Suportando todas as dificuldades, todos os desafios da vida, mesmo que isso implique em renúncia e sacrifício. Olha o que Jesus diz em Lucas 14, 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vamos falar todos juntos comigo? 1, 2, 3. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus é um chamado para uma vida de discipulado genuíno, verdadeiro, comprometido, que exige uma mudança radical de atitude, mas que também exige uma entrega total a Cristo. Lá em Lucas 14, agora no versículo 26, diz assim, não precisa pôr não, eu vou falar. Todo aquele que quer ser meu seguidor, olha só o que Jesus está falando, e amar a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos, sim, amar sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Guardem essa, reflitam nessa. Qual é a visão da nossa igreja? Cuidar de... Isso aí, essa é a visão. E qual é a missão da nossa igreja? Ganhar almas. Então podemos concluir que nós, os discípulos de Jesus, temos uma grande missão. Ganhar almas e cuidar bem delas. Mateus 28, do 18 ao 20, o texto da grande comissão. Que diz assim: então Jesus chegou perto deles. Deles quem, igreja?
seus discípulos. E disse o seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho lhes ordenado. E olha, vocês não estão sozinhos não, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Vamos aplaudir ao Senhor? Nós não estamos sozinhos, Ele está no meio de nós, Ele está conosco, o nosso Rei vive, aleluia! Toda a autoridade pertence a Jesus, amém, família? Toda a autoridade no céu, na terra, pertence a Jesus. E sob essa autoridade, nós fomos comissionados por Ele a fazer discípulos. Comissão refere-se a uma ordem, a um mandato. A ordem nessa manhã é: vão, façam discípulos. Deus vivo. Quem é Jesus? Talvez você conheça Jesus, já ouvi falar, por tradição. Alguém foi te ensinando de geração em geração. Talvez você conheça Jesus de longe. Talvez você conheça Jesus de perto, com intimidade. Quem é Jesus para você? Paulo, em 2 Coríntios 5, pode botar no telão, 16 e 17, vai nos ensinar a conhecer Jesus. E nós vamos ler juntos, porque é importante vocês aprenderem. Vamos lá. 1, 2, 3. Assim. Vamos lá, ninguém dormindo não. Não conhecemos mais desse modo. Vamos lá para o 17. Assim. Glória a Deus. Aleluia. As coisas velhas já passaram. O versículo 16 fala sobre conhecer a Cristo. O 17 vai falar de transformação, que é a essência do Evangelho. E eu entendo que conhecer a Cristo e ser uma nova criatura, esses assuntos estão vinculados entre si. Por quê, irmã Adriana? Por que está vinculado? Porque toda a transformação experimentada pelo crente, ela vem em função do conhecimento que ele tem de Jesus. Vocês concordam com isso? Eu vou repetir. Versículo 16 fala de conhecer a Cristo. O versículo 17 de transformação. E eu entendo que os dois assuntos estão ligados, vinculados entre si, porque toda a transformação experimentada pelo crente vem em função do conhecimento que ele tem de Jesus. E o versículo 16, podemos perceber também que há dois diferentes níveis de conhecimento. Preste atenção. 2 diferentes níveis de conhecimento. O primeiro nível é segundo a carne, que pertence à dimensão do natural, ok, família? E o segundo entendimento, que é o diferente, por ser diferente do primeiro, olha o que nós denominamos ele. Denominamos conhecimento espiritual, ou ainda de revelação. E Paulo, ele afirma que a forma correta de se conhecer Jesus é essa segunda. É pelo conhecimento espiritual, é pela revelação.
Porque só depois de ter feito essa afirmação é que ele fala sobre ser nova criatura. Porque ser nova criatura, Marinete, é consequência de se conhecer a Deus. Vocês estão entendendo? Ou eu estou falando muito rápido, porque já apareceu uma plaquinha ali para mim, eu já fiquei nervosa. Deixa eu beber uma água aqui. Olha aqui para mim, ó. Há muitas pessoas que conheceram Jesus de perto. Há muitas pessoas. Até mesmo de forma íntima. Mas olha aqui, família, para mim. Mas nunca chegaram a provar o seu poder transformador. O exemplo disso, Judas Iscariotes, que depois de andar tanto tempo ao lado de Jesus, mesmo assim, ainda assim o traiu. E o seu pecado, irmã Lindalva, não foi só no momento da traição. Porque senão poderíamos até pensar assim, né? Ele só falhou nessa hora. Não. João declara no seu evangelho, no capítulo 12, no versículo 6, que Judas era ladrão. Ele roubava o dinheiro que era colocado na bolsa. E isso só demonstra para a gente, isso só nos mostra que Judas nunca foi transformado de fato e de verdade. Algumas pessoas chegaram até a conhecer muita coisa sobre Jesus, mas sem conhecê-lo realmente. As igrejas evangélicas, na sua grande maioria, estão cheias de gente religiosa, que foram bem ensinadas de como ser um bom cristão, mas que não manifestam transformação alguma em suas vidas. Entra culto, sai culto, entra ano, sai ano, são as mesmas pessoas. Não há evidências de mudança genuína em suas vidas. E isso se deve, eu creio assim, a uma falta de revelação que acompanha uma experiência genuína com Jesus. Aleluia. Quando Paulo escreveu a seu filho Timóteo na fé, ele falou acerca de algumas pessoas que estavam levando uma vida assim, não transformada. Está lá, em 2 Timóteo 3,7, diz assim, eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Um outro exemplo de conhecimento sem transformação, podemos ver, sabem quem? Nos irmãos de Jesus. Está lá em Marcos 3. Os irmãos de Jesus, o texto relata, irmão Vanderli, que os irmãos de Jesus, houve uma certa ocasião, família, queriam prendê-lo, porque achavam que ele estava louco. Está lá em Marcos 3, o versículo 20 diz assim, que Jesus e seus discípulos foram para uma casa. Aí afligiu a multidão, de maneira que eles não conseguiam nem comer o pão. Aí no versículo 21 diz assim, que quando seus parentes ouviram isso, foram lá para prendê-lo, porque diziam, ele está fora de si. Aí o 31 diz que quando então eles chegaram lá, seus irmãos e sua mãe, estando de lado de fora, mandaram chamar. Imaginaram essa situação? Eu imagino, família, que se houve pessoas nessa terra que puderam conhecer bem a Jesus, foram seus irmãos, não é verdade? Sua família, não é verdade? Foram justamente eles, mas só que não. O conhecimento natural, segundo a carne, não foi suficiente para transformá-los. E eu acredito que muitos em Nazaré o conheceram, mas não provaram o seu poder transformador. E hoje aqui em Campinho, muitos o conhecem?
e já provaram o seu poder transformador? O verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo não é transmitido segundo a carne. Ele só é alcançado por revelação. O próprio Cristo, o próprio Jesus afirmou isso, quando ele disse que o apóstolo Pedro só chegou a conhecê-lo devido a uma revelação. Isso está lá em Mateus 16, e eu vou falar para vocês, não precisa botar ali não. Mateus 16, a partir do versículo 13, diz que Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe. Ele chegou lá e perguntou aos seus discípulos, a primeira pergunta. Vale lembrar que já fazia algum tempo que Jesus estava andando lá no meio deles. Já fazia algum tempo que Jesus já estava exercendo o ministério público, curando, ensinando, pregando. Aí ele pergunta, e aí? E aí, pessoal? O que o povo diz que eu sou? O que o povo diz que é o Filho do Homem? Aí eles falaram, Jesus, caramba, Jesus, o pessoal acha que o Senhor é João Batista, o cara. E aí outros, não, eu tenho certeza, eles afirmam que tu és Elias. Outros que é Jeremias, outros que o Senhor é um profeta, 2. Podemos ver aqui claramente um grupo de pessoas que andava com Jesus, conhecia Jesus, a pessoa, mas não tinha intimidade com ele. Aí Jesus faz a segunda pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um outro grupo de pessoa que andava com Jesus, conhecia a pessoa de Jesus e tinha intimidade, tinha relacionamento com Ele, porque a esses é quem o Senhor se revela. Porque logo após a declaração de Pedro, Jesus no versículo 17 respondeu, bem-aventurado é você, filho de Jonas, Simão, porque isso não te foi revelado por carne ou sangue, isso foi revelado a você por meu Pai, o meu Pai que está no céu. Aleluia, 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 aleluia. Irmãos, Pedro não chegou a essa conclusão porque ele era muito inteligente. Pedro não chegou a essa conclusão porque ele tinha uma capacidade rápida de raciocínio. Pedro não chegou a essa conclusão porque um pregador lhe orientou. Pedro, só foi possível fazer essa declaração verdadeiramente porque Deus, o Pai, o revelou. O conhecimento, a compreensão da identidade de Jesus é um dom de Deus, revelado através da pessoa do Espírito Santo. A resposta de Pedro destaca a importância da nossa fé. A resposta de Pedro destaca a importância da revelação divina em nossas vidas. A importância da fé e da revelação divina nas nossas vidas para a compreensão da identidade de Jesus como Messias, como Filho de Deus. Quem é Jesus? Antes de você chegar à tua resposta, é importante você saber o que Jesus disse que Ele era. O que Jesus disse de si mesmo? Em João 4, Jesus diz, eu sou a água viva. Aquele que beber da água que eu lhe der, ei, família, nunca mais terá sede. Em João 6, Jesus se apresenta como pão vivo. Aquele que vem a mim, aquele que come de mim, nunca mais terá fome. Em João 8 ele se apresenta.
Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas andará na luz. Passará das trevas para a luz, ou seja, da morte para a vida. Em João 10 ele diz: eu sou a porta. Olha aqui, ó, eu sou a porta. Aquele que passar por mim, aquele que entrar por mim, encontrará alimento. E no versículo 11 ele diz, ele se apresenta: eu sou o bom pastor. Eu sou o pastor que dá a vida pela ovelha. Eu sou o pastor que pega no colo, que cuida, que alimenta, que protege, que tira carrapicho, que vai atrás da ovelha perdida. Eu sou o pastor que alimenta a alma e dá descanso ao corpo. Sabe por quê? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Em João 11 ele se apresenta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em João 15, eu sou a videira verdadeira. Se você quer dar muito fruto na sua vida, você tem que estar conectado em mim. Porque sem mim, nada podeis fazer. Mas se vocês estiverem conectados em mim, vocês darão muito fruto. A frutificação é a marca do discípulo de Jesus. Dar frutos, consequência do nosso relacionamento com Ele. Irmãos, família, uma pessoa pode... Não é que uma pessoa pode, mesmo que uma pessoa sem revelação, é isso que eu quero dizer. Uma pessoa sem a revelação acerca de Jesus, ela pode ser criada dentro da igreja. Ela pode receber toda uma formação religiosa e até mesmo saber tudo sobre Jesus, e mesmo assim nunca ser transformado. Porém, quando a pessoa consegue sair da dimensão de mero entendimento e entrar na dimensão de revelação, sua vida será drasticamente mudada, transformada. Você crê nisso, igreja? Foi o que aconteceu com Paulo. O que Paulo não conseguia entender com a sua mente, mudou quando Jesus apareceu para ele. Ou seja, sem revelação não há transformação. Já me deram 10 minutos e eu vou correr. Diferente do grupo que nunca teve transformação, há muitos dentro da igreja que iniciaram uma experiência de transformação, mas, de alguma forma, com o passar do tempo, estagnaram na fé, estagnaram na experiência. E aí o que acontece? Não percebem mais mudança nenhuma em sua vida. E eu pergunto, o que os impediu de continuarem provando o processo, continuarem provando a transformação? O que eu quero ressaltar nessa manhã, que vale a pena ressaltar, é que sob circunstância alguma, família, podemos admitir a ausência de transformação na nossa vida. Não podemos, irmãos, sob circunstância alguma, porque somente assim avançaremos no processo de transformação. A palavra grega, traduzida por revelação do grego, Apocalipse, significa a remoção do véu. Indica a remoção de um empecilho à nossa visão.
No nosso caso é a dificuldade que a gente tem de entender as coisas espirituais. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque parecem loucura. Não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, muitos de nós nos inclinamos a uma busca de conhecimento meramente intelectual, segundo a carne. E isso nos rouba o processo de transformação, porque o processo de transformação não é adquirido por aquisição de conhecimento, mas sim pelo impacto do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Somente pela ação do Espírito Santo conseguimos penetrar essa dimensão de entendimento. 2 Coríntios 3, 14 e 18, eu estou acabando. Bota aí que eu quero que a igreja leia comigo. Vamos lá, 2 Coríntios 3, 14 até o 18. E eu estou acabando mesmo. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3. Nós. Isso aí. Isso aí. Amém? Isso. O sentido verdadeiro. Por quê? Próximo. Até. Vamos, igreja. Oh glória, oh glória, oh glória. Mais um. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos exorta, irmãos, a caminhar, a conhecer a Deus. E conhecer a Deus está lá em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é um ato progressivo e contínuo. Olha o que Paulo declarou. Depois de anos de intimidade e comunhão com o Senhor. Essa eu fecho. Filipenses 3. E a igreja vai ler comigo. O 8, o 10, o 11 e o 12. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Sim. Oh Deus. Eu. Vamos, igreja. Olha aí, olha aí. Estou na frente. Vamos lá, 11. Agora o último, não que. Vamos lá. Fique de pé, igreja. Aleluia. Quem é Jesus para você? Essa pergunta ecoa desde os tempos antigos e continua viva até hoje. Para muitos, Jesus é apenas um nome. Para muitos, ele é um personagem histórico, um profeta. Mas para nós que cremos nele, ele é o Rei dos Reis. Ele é
é o Senhor dos senhores. Ele é o Alfa, é o princípio de tudo. Ele é o Ômega, é o fim de tudo. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Jesus é a expressão do amor que não pode ser descrita, mas pode ser experimentada. Jesus, presbítero Luiz, Ele é o pão vivo, assado no forno da misericórdia. Misericórdia essa que não tem fim, que se renova a cada manhã, e é a razão de não sermos consumidos. Pastor João, Jesus é o GPS. Jesus é o nosso guia do mundo que jaz do maligno. Jesus é o nosso GPS do mundo perdido pelo pecado. Jesus é o nome sobre todo nome. Jesus tem poder, porque esse nome tem poder. Ele é o onipotente. Todo poder pertence a Ele. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, morreu sem ter nenhum pecado, morte de cruz, para que eu, você, tivesse os pecados perdoados. Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. Houve luz em meio à escuridão. E tudo então mudou. Oh, aleluia! Ao terceiro! Mas ao terceiro dia, o inferno se calou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui. Sinta Ele te tocar. Algumas religiões chamam Jesus, conhecem Jesus como um espírito iluminado.
Mas nós, que fomos alcançados pela sua graça, pela sua maravilhosa graça, sabemos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que Deus abençoe, que o Pai Celeste continue nos ajudando a prosseguir na revelação do seu Filho Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.